Olá, meu nome é Ana Carolina, eu faço parte da Casa do Caminho de Macatuba e hoje nós vamos dar continuidade a mais um capítulo do livro Jesus no Lar. Hoje com o capítulo 36, que é o problema difícil. Nesse capítulo, Jesus nos conta que em uma noite estava ele com seus companheiros, como sempre ali conversando, e um dos companheiros queria saber sobre a questão mais difícil de se resolver. Em que parte da nossa luta espiritual se colocaria essa questão mais difícil de se resolver? E Jesus, pensando nisso, nesse questionamento, ele acabou narrando o seguinte conto, a seguinte parábola para eles, ele conta que um grande sábio possuía 3 filhos. E esses filhos, eles eram jovens, inteligentes e sabiam muito, tinham muita sabedoria. Numa manhã, eles conversando, a propósito dos obstáculos mais difíceis de se vencer no caminho da vida, acabaram entrando em uma discussão. E o pai deles, prevendo que poderia ficar mais séria essa discussão, acabou dando uma tarefa para os 3. Qual foi essa tarefa? Ele falou que os 3 iriam ao palácio do príncipe governante e iriam levar algumas dádivas para esse príncipe. Então, um dos filhos, o primeiro, ele seria o portador de um rico vaso de argila. O segundo filho levaria uma corça rara e o terceiro filho, ele levaria um bolo primoroso feito pela família. Então, com isso, o trio foi indo pelo caminho, conduzindo a sua missão, sempre com bastante entusiasmo. E eles iam percorrer em torno de 3 milhas ali, uma viagem um pouquinho longa. Nisso, quem estava com o vaso, ele não estava concordando da forma que o irmão estava carregando esse vaso. Então, ele começou a se intrometer nessa parte do carregamento do vaso. Quem estava com a corça também começou a se intrometer em quem estava carregando o bolo, a forma que estava sendo conduzido. E aquele, por último, que estava carregando o bolo, também foi se intrometer no jeito que o que estava com o vaso estava carregando. Então, eles não focaram cada um na sua missão, estavam focando na missão do outro. Com isso, o que aconteceu? Aquele que estava segurando o vaso, ele não carregando do jeito dele, porém, o outro irmão que estava conduzindo a corça, ele não concordou com o jeito que o irmão estava carregando e foi ajudar, foi querer mexer do jeito que ele achava melhor. O que aconteceu com isso? O vaso caiu, quebrando no chão, naquele chão cheio de poeira. Na hora que esse vaso cai, o que acontece? A corça, o animal, ele se desesperou. Com isso, fugiu e se enfiou em uma floresta. E aquele que estava com o bolo, vendo que o animal estava fugindo, foi tentar entrar na floresta para pegar o animal. Com isso, o bolo veio ao chão também e acabou estragando esse bolo. Com isso, eles voltaram ao pai, ao grande sábio, Eles desapontados e até irritados, voltaram ao sábio, pai deles, e explicaram o que aconteceu durante o caminho, e foram cada um fazer a sua queixa e falar sobre a sua derrota com o grande sábio. E foi aí que o sábio falou para eles a seguinte frase, Aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intrigado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que completam aos outros, as nossas viverão esquecidas. Com isso, Jesus calou-se, pensativo, e com uma prece de amor e reconhecimento, ele findou a lição. Então, eu acho que esse capítulo é muito claro pra gente no entendimento dele. Porque o que ele quer dizer para nós? Que nós temos que focar na nossa missão.
não na missão do outro. E infelizmente, hoje em dia a gente sabe que muitos de nós, acho que uma grande maioria, a gente acaba focando muito na lição do outro, né? A gente acaba querendo se intrometer na lição do outro, que a gente não tem nada a ver, e a gente acaba esquecendo a nossa. Aí o que acontece? Reencarnamos ainda com essa mesma missão, porque nós não conseguimos cumprir a nossa, que nós nos interessamos mais na missão do outro, nós não focamos a nossa. Então, é isso que esse capítulo vem mostrar pra gente, que enquanto a gente tá esquecendo a nossa missão, a gente tá deixando ela pra trás lá. E a gente tá tentando cuidar do que não é nosso. Então, nós temos sempre que tentar fazer o melhor no dia a dia, com as pessoas, com o nosso próximo, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso lado. E tentar e pensar nas nossas resoluções, né? No nosso crescimento, na nossa missão. Não acabar, de repente, a gente acaba deixando a nossa missão de lado e pondo até às vezes a culpa em outra pessoa, pelo porquê que a gente não completou essa missão. Mas não, nós não completamos por nós mesmos, porque nós estamos aqui para completar a nossa e não a do outro, né? Então, que nós possamos sempre estar cientes da nossa missão, da nossa evolução, que é o principal motivo de nós estarmos reencarnando, né? De todos nós podemos evoluir, que Deus nos deu, Jesus Cristo nos deu muita essa oportunidade, que é a reencarnação, para nós podermos evoluir cada vez mais, né? E cada vez mais crescer, evoluir o nosso patamar aí, a nossa linha de crescimento, né? Nossa evolução. Então, que todos nós possamos focar na nossa missão e acabar deixando um pouquinho o outro com a missão dele. Tá certo? Por hoje, então, a lição foi essa. E logo a gente volta com mais um outro capítulo. Até mais e que Deus abençoe a todos nós.